O mundo precisa de casamentos felizes. Nós precisamos de lares em todas as cidades brasileiras, onde jovens perdidos, crianças que não têm pais, podem abrir a porta e ver a imagem de Deus e falar: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Tudo bem, vamos para a metáfora número 6, intenções unidas. Intenções unidas. Quando a gente tem uma visão da saúde de um casamento, quando nós temos uma visão da razão do casamento, e a gente começa a viver isso, o dia a dia do casamento se torna muito importante. Porque cada dia, de alguma maneira, em palavra, em ação, você tem que afirmar para outra pessoa, a sua esposa, seu marido, que suas intenções ainda são as mesmas. O casamento, a realização de um casamento é um momento lindo. Me lembro muito bem do Carlos, que tinha cabelo, era mais magro. A Pamela, naquele dia, tão linda. Eu me lembro que o pai dela estava lá participando do culto, da celebração. Eu me lembro do meu pastor que participou também. Eu me lembro das festas. A gente é marcado pelo momento de um casamento. Mas talvez o momento mais bonito no casamento é quando o casal fala das suas intenções, usando votos e anel, aliança, e orações. E naquele momento, é um momento sagrado, na presença de Deus e em público, que você afirma suas intenções. E naquele momento, eu já fiz tantos casamentos, eu nunca vi um casal que tinha a intenção de se divorciar, de entrar num divórcio. Nunca vi. As intenções são boas, mas a distância que você vai ter que correr é longo. E você tem que viver isso um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E um dos grandes segredos de um casamento feliz é entender a importância de cada dia. De você manter as suas intenções claras. Porque você não consegue descansar na presença de alguém se você duvidar das intenções dela. Se você acha que a pessoa tem uma agenda escondida, você fica assim, com uma tensão interior. Você não descansa. Então, entre eu e Pamela, nos seus casamentos, todo dia, você tem que voltar e viver o primeiro amor. Não é a primeira emoção. Emoção é uma coisa. A Pamela e eu, nós não estamos vivendo a primeira emoção do casamento. Porque emoção é uma coisa muito forte que durante a vida sobe e desce. Mas o amor é uma intenção contínua. E eu defino o amor assim. Quando você fala para alguém que você ama ela, você está dizendo: eu vou te dar o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho, sempre. Amar é: eu vou te dar o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho, sempre. Deus é amor. Então Deus sempre nos dá o melhor que Ele é e o melhor que Ele tem. E o melhor que Ele é, o melhor que Ele tem é Jesus, em nós pelo Espírito Santo, e Jesus na cruz morrendo por nós. Amém? Então, se eu falar para Pamela: eu amo você, eu te amo, eu estou dizendo, pela graça de Deus, eu bebendo na fonte do amor de Deus, eu pretendo dar para você o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho. Eu não vou reter nada de bom.
Eu não vou reter de você o que eu sou, o que eu tenho. É aquela coisa, comunhão de bens. Aquela coisa de o que eu tenho, você tem. É um amor mesmo incondicional, um amor muito bonito. Agora tem um filme que saiu muitos anos atrás, um filme do Tom Hanks, chamado Contador de Histórias. Quem já viu esse filme? É um filme muito interessante, porque o caráter principal do filme é uma pessoa chamada Forrest Gump. E o filme começa com essa criança, bem menino mesmo, e ele tem problemas mentais. Ele não é normal na velocidade que ele pensa. Ele é uma pessoa que não consegue raciocinar rapidamente. Ele não consegue acompanhar a velocidade normal de outras crianças. Mas ele tem uma característica. Ele só sabe amar. Ele não sabe não amar. O autor do livro que inspirou o filme, criou esse caráter, essa pessoa, esse menino forte, para ilustrar o amor que não para. E é uma coisa impressionante, você vê o filme, eu já vi o filme uns 7, 8, 9 vezes, e eu fico tão impressionado pensando, será que existe uma pessoa assim? Será que existe uma pessoa assim que só sabe amar? Às vezes a gente encontra até pessoas que têm um síndrome de Down, que são assim mesmo. Eles não têm dentro deles nada de rancor, nada de não ficam bravos. E você de vez em quando vê uma pessoa desses. E o Forrest Gump foi esse tipo de pessoa. E quem já viu o filme se lembra que ele tinha uma menina na vida dele que ele conheceu no início do filme, quando ele entrou no ônibus e ninguém queria que ele ocupasse um lugar no ônibus. Mas chega numa pequena menina loira chamada Jenny. Você lembra dela? E ela diz, pode sentar aqui. E naquele momento, pelo olhar do menino, Forrest, ele está apaixonado. E durante o filme, a Jenny, ela foi abusada pelo pai sexualmente na infância. E tem momentos no filme que o Jenny, ela entra no caminho de drogas, ela quase comete suicídio, mas na memória de Jenny tem uma pessoa que amou ela, Forrest Gump. No fim do filme, a Jenny está no fim, ela já bebeu em todo o poço, já esgotou a esperança, então ela volta para a casa do Forrest. Agora ele é um homem que já fez muita coisa, mas está sozinho. E ele recebe Jenny de volta na vida dele, porque Forrest representa o poder de intenções boas. Quando você mantém intenções boas em dia, talvez seja a maior força no universo. Porque o amor vence. O amor não falha. O amor conquista. Mas tem que ter uma pessoa que diz, eu vou te dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho. Cada vez que você me encontra, você vai receber o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho. Eu acho que Jesus é o exemplo disso, porque vendo ele, você vê o Pai. Mas eu queria mostrar esse clipe do filme do Forrest Gump. É no fim do filme. E presta atenção na maneira que o amor desse homem conquistou finalmente o coração dessa moça Jenny. É muito lindo a história. E então, ela chegou.
Oi, Forrest. Oi, Jenny. A Jenny voltou e ficou comigo. Talvez porque não tinha para onde ir. Ou talvez porque estava tão cansada que ela foi para a cama e dormiu, como se não dormisse há anos. Era maravilhoso ter ela em casa. Todo dia a gente andava e eu falava como uma matraca. E ela ouvia sobre ping-pong, camarão e a minha mãe indo para o céu. Só eu falava. A Jenny estava sempre muito quieta. Uma chuva... Por que fez isso? Às vezes não tem pedras suficientes. Eu nunca soube por que ela voltou, mas não importava. Era como os velhos tempos. A gente era como pão com manteiga de novo. Todo dia eu colhia flores e colocava no quarto para ela. E ela me deu o melhor presente que alguém pode receber no mundo todo. São feitos só para correr. E ela até me ensinou a dançar. Bom, a gente era que nem uma família, a Jenny e eu. E foi a época mais feliz da minha vida. Então a gente vê nesse filme o poder de manter o amor. Não existe uma força no universo mais poderosa do que simplesmente ser a mesma pessoa na vida de uma outra pessoa a despeito do que ela faz, do que ela não faz. Ele repetiu várias vezes, eu não sei por que ela voltou. Mas ele falou que não importa. Não importa. Porque para ele não mediu o amor baseado no performance da outra pessoa. Isso é o que faz ele tão diferente. E Jesus é do mesmo jeito, mas 1000 vezes mais. Nós temos a ideia que Jesus está medindo a qualidade de Jesus que ele vai ser na nossa vida. Ele não está medindo nada, ele vai ser o que ele é. E para Pamela e para mim, a despeito das nossas fraquezas, nossos pecados, nossas deficiências, todo dia nós temos que ter como alvo essa saúde do amor, a restauração da capacidade de eu não depender do retorno que a Pamela me dá para eu ser o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho para ela. E o casamento é o laboratório deste tipo de amor, porque é o relacionamento mais difícil, mas é o relacionamento
que nos dá mais oportunidade de aperfeiçoar nosso amor. E o discipulado é nada mais, nada menos do que aperfeiçoar o amor. Deus está criando circunstâncias todo dia para a gente aprender o que é amar sem parar. Então vamos aqui em frente, alguns pensamentos. Vivemos e existimos por causa das intenções boas de Deus. Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam por lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Cada momento que você vive, você respira, mas você não produz oxigênio. Mas você não vive sem oxigênio. Você vive tempo, mas você não produz tempo. Você recebe tempo. O sol brilha sobre nós. Você não criou o sol. O sol brilha porque Deus fez o sol brilhar. Todo momento que você vive, a natureza e Deus está dizendo, eu te amo. Eu te amo. As intenções de Deus, se você prestar atenção só no levantar do sol e a chuva que cai, é Deus dizendo, eu te amo. E se você prestar atenção nisso e realmente viver isso, eventualmente, tateando, tocando, você encontra Deus. Mas o homem que nunca dá graças, o homem que sempre pensa que ele é a fonte de tudo, ele não encontra Deus. Para termos fé em uma pessoa, precisamos conhecer visível e constantemente suas intenções. Para eu descansar na tua presença, eu tenho que crer que você vai me dar o melhor que você é, melhor que você tem. Eu descanso nisso. Quando eu estou comprando um carro, se o vendedor me dá um sinal que ele está mentindo, meu coração fecha. Entendeu? É difícil a gente relacionar com alguém que não tem boas intenções. Agora, Deus nos leva até o ponto de a gente até amar um inimigo que não tem boas intenções. Mas por quê? Porque Ele está nos amando tanto que isso nos permite amar uma pessoa que até tem intenções más. No casamento, porém, todo dia, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, de muitos jeitos, eu preciso comunicar para Pamela, eu te amo. Eu te amo. Um toque, palavra, serviço feito por ela, uma coisa escrita. Mas normalmente é simplesmente ela descansar que ela está recebendo o melhor Carlos que Carlos tem. E a criança também precisa disso. O ser humano precisa disso. Nós recebemos isso de Deus e nos permite a viver isso um com o outro. A fé está baseada na convicção de que Deus tem intenções constantes e puras por nós. Deus é amor. E Deus recompensa aqueles que o buscam. Eu fiz um casamento de um casal muito, muito bonito, que o casal tem uma história muito linda. Eles nasceram na Índia e as famílias desses dois jovens imigraram para os Estados Unidos. E o povo da Índia tem outro costume na hora de achar marido e mulher para seus filhos. Eles não é o jovem menino e a jovem menina que busca o parceiro, é a família. Então a família vai atrás, fazendo pesquisas.
E eles criam até websites para conhecer meninas que talvez podem ser mulher do seu filho. Quando essas famílias vêm para os Estados Unidos, nos Estados Unidos não funciona assim. É mais ou menos deixado nas mãos dos jovens. A família talvez tenha uma opinião, mas é mais nas mãos dos jovens. Então, esses dois se conheceram através da internet. Ela morava num estado americano, ele morava no outro estado. Ele era um homem de negócios, ela era uma advogada. Vieram de duas famílias muito bem, bonitas. E a última decisão, a decisão final era deles. Mas a família fez todo o trabalho de juntar eles. Então, eu nunca tinha visto isso. Então, agora pensando nos meus próprios filhos, eu gostei da ideia. Estou achando que talvez seja melhor até. Facilita um pouco. Aí, quando eu fiz o casamento deles, nós usamos esse material do curso 6 Metáforas. E foi muito lindo o casamento deles. 6 meses depois do casamento, eles estavam em crise. E a menina, a esposa, ligou para mim, disse, em pânico quase, podemos falar com o senhor? Rápido, temos um problema. Eu falei, claro. Então chegaram no meu escritório e ela, como boa advogada, ela chegou com uma pasta preparada como se fosse o dia de tribunal. E eu ia ser o juiz e ele era o acusado. Então, sentaram na minha frente e eu falei, pois não, qual é o problema? Ela disse, olha, pastor, o senhor sabe que na nossa cultura, a mulher, quando ela vem para o casamento, ela traz uma certa quantidade, ou certa quantia de dinheiro. Como se chama isso no Brasil? Dote. E ela traz isso e se torna parte dos recursos da família. Tudo bem, pastor, eu trouxe mais de $50 mil para o nosso casamento e quando eu coloquei isso na conta bancária da família, meu marido começou a gastar assim rápido tudo e já gastou quase tudo. E ela trouxe todos os recibos. Então ela disse, olha, ele gastou isso em terno, ele gastou isso em viagem, ele gastou isso em carro, ele gastou... E ela tinha todas as provas. E ela queria mostrar para mim que ele não estava tomando decisões com ela, ele estava somente fazendo o que ele queria, e ele estava fora de controle, e acho que ela queria que eu mandasse ele para a prisão. Acho que é a ideia dela, né? Aí eu fiquei, poxa, como é que a gente vai consertar isso? Então eu orei, Senhor, me dê uma palavra boa para eles. E a palavra veio para mim, a palavra intenções. Intenções. Então eu falei para ela, ela estava esperando para eu dar o julgamento, né? E ele olhando para mim, aquele olhar de um animal que está na rua, vem um carro em cima dele. Aquele olhar, estou em perigo. E aí ele olhou para mim assim, aquele olhar, você é um homem, você está no meu lado, tá bom? E eu não queria ficar do lado de ninguém, eu queria curar esse casamento que estava bem doente. Aí eu falei para ela, Deb, o nome é Deb, eu falei, Deb, posso, antes de dar a minha opinião, posso pedir para seu marido fazer uma coisa? Ela disse, claro, pode. Então eu olhei para ele, bem nos olhos dele, e eu falei para ele, por favor, eu queria que você declarasse para a sua esposa, aqui na minha presença, quais são suas intenções. O que é que você quer para ela? O que é que você quer para vocês dois? O que é que você vê como futuro de vocês? Depois eu vou dar a minha opinião sobre os gastos. Ele olhou para mim, depois olhou para ela e ele abriu a boca e começou a falar a declaração de amor mais linda que eu ouvi na minha vida. Muito maior, muito melhor do que durante o casamento. Ele falou, eu quero morar com você até o dia da minha morte. Eu quero ficar velho com você. Eu quero ter filhos com você. Eu quero proteger você. Ele falou coisa tão linda, tão sincera, tão do coração. Ele começou a chorar. Ela começou a chorar.
eu comecei a chorar de alívio. Aí eu pensei, agora eu vou ter que dar a minha resposta sobre os gastos. Mas sem eu falar qualquer palavra, a moça, a esposa, ela fechou a pasta, levantou, pegou ele pela mão e disse, muito obrigado, pastor Carlos. Agora a gente pode resolver tudo isso em casa. E saíram do meu escritório. E nunca voltaram para aconselhar comigo depois. Por quê? Porque o problema não foi dinheiro. O problema é que ele não estava comunicando as mesmas intenções e ela começou a crer que ele tinha uma outra agenda e ele estava manifestando isso de uma forma assim. Para ela, ele estava dizendo, isso é meu, isso é meu, isso é meu, em vez de falar, isso é nosso. Entendeu? Quando ela ouviu da boca dele que as intenções eram as mesmas, imediatamente o paradigma mudou. Não era um homem com intenções más, era um homem que errou. É outra coisa. Se uma pessoa tem a doença de intenções más, é coisa séria. Se é um erro, isso pode ser tratado. Mas se tem uma pessoa que não tem intenções boas, é quase impossível você viver em paz com essa pessoa. E eu vi isso tão claro naquele dia. Então eu recomendo para casais que você mantenha em dia as suas intenções. De alguma maneira, uma das maneiras da Pamela, ela fala, eu sou da sua equipe. Ela usa muitas palavras de afirmação para eu sempre saber. Mas somente as gavetas na nossa casa falam que ela me ama. Nós temos na minha casa o que eu chamo as gavetas mágicas. Há 41 anos, ela é uma pessoa tão organizada e tão sistemática que em nenhum momento, em 41 anos, eu consegui abrir uma gaveta onde deve ter a roupa limpa e não encontrei roupa limpa. Eu acho que é mágica, é uma coisa... Não é trabalho. Mas é a maneira da Pamela. Ela comunica muito assim. E todos os nossos filhos têm essa memória dela. Nem toda mulher é desse jeito. E nem toda mulher tem que ser desse jeito. Mas toda mulher tem que comunicar as suas intenções de uma forma concreta. E todo homem também tem que manter esse primeiro amor. Muito importante. Jesus manifestou de uma vez para sempre as intenções de Deus por nós quando morreu. Ele comunicou de uma vez para sempre, eu te amo. Eu te amo. E por isso a cruz é tão importante na nossa formação espiritual, de a gente nunca pregar Jesus sem lembrar que ele morreu por nós. Mas também temos que pregar que Cristo habita em nós. Não só pregar Cristo morreu por nós, mas Cristo habita em nós, porque Ele está em nós para manter as suas intenções claras para nós. Nossas intenções, unidas com as intenções de Deus, geram o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você fazer dessa lista, se você ler essa lista, paz, amor, alegria, paz, são as características de um casamento feliz. São as características de saúde. Se eu marcar com o meu médico uma consulta, ele vai medir certas coisas quando ele chega no momento de examinar meu corpo. Pressão, peso, certas coisas. E ele vai medindo. Homem de 62 anos deveria ter essa pressão, deveria ter esse peso, deveria ser assim, assim, assim. E ele vai me dar uma avaliação. No casamento é a mesma coisa. São características
que deveriam existir num casamento saudável: amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Às vezes, quando alguém vem para o meu escritório, onde uma pessoa no casamento errou mesmo, é difícil restaurar a confiança, é difícil restaurar as boas intenções. Mas, na realidade, você não pode refazer o passado. O passado aconteceu, não dá para mudar o passado. Mas o que você pode restaurar é o primeiro amor. E o primeiro amor não está baseado naquilo que a pessoa fez ou não fez. O primeiro amor é baseado na pessoa, o que a pessoa é. Eu posso pecar contra Pamela, eu posso pecar contra o nosso casamento. Se a gente vai sobreviver meu pecado, vai depender se a Pamela acreditar que o meu pecado não é minha identidade. Se ela achar que meu pecado representa quem eu sou, nós temos um problema quase fatal. Se ela vê meu pecado como ausência de satisfação em Deus que aconteceu, a consequência da dor continua. Mas ela não entra em desespero de achar que ela tem que abandonar o relacionamento. Mas muito melhor do que recuperar de um erro é viver na satisfação de Deus momento a momento. Viver o primeiro amor. Eu descobri uns anos atrás que o que a gente chama de disciplinas espirituais são as disciplinas do primeiro amor. Eu pratico há 35 anos 8 disciplinas espirituais todo dia. Ouvir a voz de Deus, louvar ou elogiar Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, confessar meus pecados, afirmar a minha identidade. Esses primeiros 5, ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, são disciplinas verticais entre eu e Deus. E eu posso praticar isso dirigindo o carro, eu posso praticar isso na fila esperando pagar uma conta, eu posso praticar isso no meu quarto em silêncio, eu posso praticar isso em qualquer lugar. Isso se torna um hábito que você pratica. É vertical. Depois vem interceder, pedir e agir. Eu tenho um diário de oração lá atrás que mostra essas disciplinas. Mas eu descobri que é a mesma coisa com a Pamela. Para eu mostrar para a Pamela que eu amo ela, eu preciso ouvi-la. Eu preciso elogiá-la. Eu preciso agradecê-la. Eu preciso confessar meus erros. Eu preciso afirmar em público nosso amor. Eu preciso interceder por ela, ou querer o sucesso dela. Eu preciso pedir por ela, ou querer resolver problemas para ela. E a última coisa, eu tenho que agir com ela. Tenho que agir junto com ela. Então, quando casais vêm para aconselhamento, eu faço um tipo de teste com elas. Eu faço para elas. Quando você namorou, noivou, você ouviu ela bem? Você elogiou ela? Você agradeceu ela? Você confessou logo os seus erros? Você afirmou publicamente sua alegria de ser noivo dela, namorado dela? Você queria ver o sucesso dela? Você queria resolver problemas dela? Você queria andar junto com ela? E a resposta é sempre sim, 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 sim. Aí eu falo, e hoje? E hoje? Você ouve? Elogia? Agradece?
e sempre começou com nota 10. E durante os anos, a coisa vai esfriando. Isso acontece numa igreja. Jesus disse em Apocalipse que uma igreja, ele disse, contra vocês eu tenho isso. Vocês perderam seu primeiro amor. Então, o que eu estou dizendo é que para você ter um casamento feliz, você tem que praticar certas disciplinas que mostram que suas intenções são as mesmas. E elas não são complexas. É a mesma coisa que você fez quando você estava namorando. É a mesma coisa que você fez quando você era noiva. Mas tem que ser a mesma coisa que eu faço com a Pamela hoje. Eu não estou falando de muito esforço. Se você pensa no seu namoro, não era muito esforço, porque era natural. Mas isso pode ser uma coisa contínua que dura a vida toda. E eu quero encorajá-los a viver um casamento do primeiro amor. Amém? Mantendo suas intenções unidas. Agora, Deus me dá algumas instruções na palavra que o padrão das intenções do marido é o amor de Cristo para a sua igreja. E isso volta para aquela ideia. Ser masculino é amar primeiro. Eu queria dar esse recado para os homens. Não espera que sua esposa ame primeiro para justificar seu amor. Você foi criado para amar primeiro. Às vezes eu fico muito triste porque a igreja normalmente tem mais mulheres do que homens. E o que me deixa triste é que a igreja deveria ter mais homem do que mulher. Porque um homem deveria estar lá dizendo, me ensine a amar, porque eu existo para amar. Uma das coisas mais lindas que eu vejo nesse ministério permanecer e no ministério com casais é quando a ficha cai, o wireless pega e o homem entende, eu existo para amar. Fala isso comigo. Eu existo para amar. Isso tira um estresse do homem. Porque o homem, ele fica muito confuso. Ele pensa que ele existe para ganhar dinheiro. Ele existe para ser um bom marido. Ele existe para cuidar da família. Uma lista longa de tarefas. É muito mais simples você ter uma tarefa. Eu existo para amar. E Deus dá sabedoria para você aprender como amar sua esposa, como amar seus filhos. E nem sempre as pessoas são fáceis de amar. E Deus dá pessoas difíceis para nós para treinar a gente a amar até pessoas difíceis. Agora, a Pamela está comigo há mais de 40 anos. Então, no fim do nosso casamento, o que vai sobrar na mente dela é o meu amor. Eu já passei muito tempo ao lado de pessoas na hora da morte delas. Como pastor, faz parte. Você é chamado, você vai na casa, você vai no hospital, a família está ao redor da cama e tem alguém lá que vai morrer. É tão interessante ouvir o que os filhos lembram da mãe ou do pai. Não é o tamanho da casa, não é a conta bancária. Eu me lembro, eu estava ao lado de uma família linda, e cada filho começou a falar do que ele ia mais lembrar da mãe. E uma das meninas disse, nunca vou esquecer, que ela não perdeu nenhum jogo de basquete onde eu estava jogando. E ela nem gostava de basquete. Nem entendia as regras do jogo, mas ela estava lá assistindo todos os meus jogos. A mãe está morrendo, o que é que ela lembra? Não 9 meses de gravidez. Não 10.000 roupas consertadas, lavadas, preparadas. Mamãe estava assistindo o meu jogo. Outro filho disse, eu nunca vou esquecer que todo sábado de manhã, mamãe preparou para mim panquecas.
porque ela sabia que eu gostava tanto. E ela levantava cedo no sábado e preparava só para mim e colocava na mesa. Eu nunca vou esquecer. Olha, eu pensei, meu Deus, o que é que as pessoas lembram? Elas lembram de atos de amor que às vezes são coisas que para nós parecem tão simples, tão pequena. E casamento é do mesmo jeito. Não é grande coisa, é a coisa de todo dia. Uma gentileza, amabilidade, paciência, amor. Aí você mantém as suas intenções unidas. O padrão da mulher é um pouco diferente. É união e cooperação do corpo com a mente. A manifestação das intenções da esposa, submissão e respeito. A coisa que mais me alegra no meu relacionamento com a Pamela é a maneira que ela coopera com aquilo que nós decidimos em particular. A maneira que ela coopera com o que nós decidimos no nosso círculo de intimidade. Esse fim da semana aqui, nós não estamos voando sem plano. Nós estamos realizando um plano nesse retiro que já ensaiamos em casa. E ela está fazendo o papel dela, eu estou fazendo o meu papel. E é muito pouco estresse. Mas o que mais me dá a sensação de apoio é só a presença dela cooperando. Da mesma forma que meu corpo me dá apoio. Meu corpo me dá apoio para ser eu. Então somos um só. Uma só carne. Então eu também dou apoio para ela na minha liderança, no meu amor, no meu papel público. É assim que funciona intenções unidas. E só para terminar essa ideia, é quase impossível resolver conflitos no casamento se houver dúvidas sobre as intenções. E eu recomendo que de vez em quando você marca horas para sair, para jantar, sair para andar, ou tirar uma noite, ficar num hotel, ou fazer o que a gente faz, pega o carro, anda numa estrada. Em São Paulo, quase impossível achar uma estrada assim. Só se você vai na direção de Sorocaba ou algum lugar. Aqui ainda dá, aqui no Vale do Paraíba. Mas afirma, eu e Pamela faz mais de 40 anos, é só apertando a mão e dando um aperto, comunica. Eu não mudei. Só uma maneira simples, um sinal que você dá para outra pessoa. Não mudei. Eu estou com você. Isso são intenções unidas. Então, eu queria que você incluísse no seu plano de saúde para seu casamento a praticar diariamente uma maneira que diz, eu estou com você. A despeito de todos os nossos desafios, estou com você. Isso ajuda muito. Então, onde que nós chegamos? Onde nós começamos foi com a pergunta, por que casamos? E a resposta que a gente achou é para ser a imagem de Deus. Um ambiente onde o amor não para. Como vamos decidir? No nosso círculo de intimidade, na união, eu sendo eu, a Pamela sendo Pamela, você vai ser você, seu marido vai ser ele mesmo, e naquele círculo vocês vão decidir como é que vamos amar. Como um coração batendo forte no círculo de intimidade. Cada decisão tomada é uma vitória. Cada decisão tomada a dois é uma vitória. Se der certo a decisão, ainda mais. Mas tomar a dois já é uma vitória. Como é que vamos conceber um futuro que nós queremos viver? Usando o DNA do marido ou da mulher, na presença de Deus, ele vai criar um futuro. Como é que vamos executar as decisões? Como mãos unidas. O homem a mão direita, a mulher a mão esquerda,
uma harmonia perfeita de intenções e ações. A gente vai ser masculino e feminino e a gente vai executar a decisão. De onde vem alegria? De onde vem amor? De onde vem paciência? Vem da fonte. Eu não vou pedir para a Pamela ser minha fonte. Eu vou beber na fonte, que é Deus em Cristo. E eu vou compartilhar com ela tudo que eu estou recebendo de Deus. E como é que vamos viver o primeiro amor? Nós vamos manter nossas intenções unidas. Eu vou ouvir, eu vou elogiar, eu vou agradecer, eu vou confessar, vou afirmar publicamente nosso relacionamento. Eu vou lutar para o sucesso da Pamela. Eu vou resolver problemas que ela tem. E eu vou andar junto com ela. E ela vai fazer a mesma coisa comigo. E no fim de 40, 50, 60 anos, esse sistema do amor contínuo, o pai quer e ele vai apoiar, ele vai sustentar, ele vai aperfeiçoar, porque Deus quer aparecer nos nossos casamentos. Amém? Então, eu queria orar por vocês. O mundo precisa de casamentos felizes. Nós precisamos de lares em todas as cidades brasileiras, onde jovens perdidos, crianças que não têm pais, podem abrir a porta e ver a imagem de Deus e falar, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Nós temos um inimigo, Satanás, que não quer que a imagem de Deus apareça no seu lar. Mas Deus é maior que ele. E Cristo em nós é maior que ele. E nós podemos, pela fé, pela esperança, pelo amor, vencer essa batalha e ter casamentos felizes. E minha oração é que cada casal aqui, vocês possam celebrar aniversário de 50, 60, até 70 anos. E que seus filhos, seus netos, seus bisnetos podem crer que o amor existe. O amor não para. Isso é minha oração para todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, abençoe cada casal que participou desse retiro, investiu seu tempo, sua atenção, seu amor neste momento. Protege os seus casamentos. Protege os nossos lares. E faz com que a gente possa viver um casamento feliz que revela a imagem de Deus aqui neste mundo. Obrigado, Jesus, pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigado que o Senhor habita em nós. Pelo Espírito Santo a gente recebe a seiva que vem da videira e nós podemos viver satisfeitíssimos no Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento a momento. Abençoe os nossos casamentos. É no seu nome que eu oro. Amém. Gente, obrigado. Foi ótimo e foi uma experiência linda ter vocês aqui. E vamos continuar crendo que Deus vai nos dar casamentos felizes. Amém?